Cristo vive, a nossa fé não é inútil. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, de 12 a 19. É um texto longo, mas é interessante lê-lo todo. A nossa fé não é inútil. Cremos no Cristo vivo, ressurreto, que age e interage conosco sempre. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, traz uma dura reprimenda àqueles que negavam a ressurreição do Cristo, mesmo depois de terem ouvido pregações bem fundamentadas a esse respeito. A igreja de Corinto se deixava levar facilmente pelos modismos que nela adentravam. Eram conceitos, falácias e doutrinas espúrias que aqui e acolá trazia divisão àquela igreja. Hoje as coisas não são muito diferentes. Muito pelo contrário, parece que as coisas até de certo modo se agravaram. Muitos têm sido facilmente ludibriados pelas palavras sedutoras de outros. No caso dos irmãos da igreja de Corinto, chegaram alguns ao absurdo de dar ouvidos a uma facção que negava a própria ressurreição de Cristo, cerne do cristianismo. Como entender algo assim? Fácil. Parece que em todas as épocas são poucos os que gostam de estudar com afinco a palavra de Deus. Esses preferem dar ouvidos aos que se acham mestres segundo o seu próprio entendimento. E aí mora o perigo. Normalmente são agentes malignos que se infiltram nas igrejas para disseminar seus ensinos. É preciso cuidado, vigilância e conhecimento da verdade. Só a verdade pode combater o engano. O texto traz a argumentação bem fundamentada do apóstolo Paulo, como bom advogado, em defesa da ressurreição do Cristo. As pregações sobre a ressurreição eram correntes naqueles dias. Ninguém poderia alegar que jamais ouvira sobre o assunto. Se Cristo não ressuscitou, seria inútil a pregação e inútil a própria fé. E ainda os que pregam seriam tidos por falsas testemunhas. Além de inútil, a fé que professamos seria também trágica, porque estaríamos irremediavelmente presos aos nossos pecados. E aqueles que morreram nessa esperança estariam irremediavelmente perdidos. Se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Negar a ressurreição é negar a esperança do cristianismo. Sem ressurreição, a pregação se torna inútil e a fé sem eficácia. Jesus é a própria ressurreição. Ele próprio disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diz o apóstolo Pedro também, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É sempre oportuno parar e considerar todas essas coisas. De fato, Jesus ressuscitou, ele vive e é o penhor, a garantia da nossa própria ressurreição. Ele vive e nós viveremos eternamente. Ele é as primícias dos que dormem, ou seja, ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. O nosso Senhor e Salvador não é o Cristo morto. Sua cruz está vazia, seu túmulo está vazio. Ele ocupa soberano o seu trono nos mais altos céus. Havia naqueles dias provas incontestes de que ele realmente havia ressurgido dos mortos, e Paulo fala sobre os que o viram ressurreto, inclusive ele próprio. Diz o apóstolo, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, 3-8. Cristo vive. A esperança, podemos crer no amanhã. Confiemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.